Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, todos. E não só vocês, mas os seus respectivos familiares, amigos, colegas, enfim, por onde quer que você vá, você seja uma fonte de luz, uma fonte de vida, você seja a própria bênção, a própria glória de Deus naquele lugar. Essa é a vontade de Deus para a vida de cada um de nós, inclusive para a sua. Como pode? Você diz assim, mas como pode? Eu estou desempregado, estou sem dinheiro para comprar comida, meu aluguel está vencido há uns 3 meses, eu estou aqui sem poder trabalhar direito, enfim, a minha vida tem sido um fracasso, um pedacinho do inferno. Pois é, essa é uma situação horrorosa, esse é o limão da sua vida que você deve aproveitar para fazer uma limonada, porque nessa atual situação só tem um jeito, é você olhar para o alto e dizer, ó Deus, se o Senhor existe, então eu quero vê-lo na minha vida. Olha só, é audaciosa essa proposta, mas foi isso que Jacó fez quando estava no deserto. Jacó estava no deserto, imagine você, no deserto não tinha nada, não tinha trabalho, não tinha nada, ele não tinha comida, não tinha nada do nada, nem ninguém para ajudá-lo. Então, ele fez uma proposta para Deus, e é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de falarmos sobre isso, eu quero que você conheça a história de Jacó nessa matéria, por favor. Você já imaginou poder chegar até a porta dos céus e falar diretamente com Deus? Saiba que foi isso que aconteceu com Jacó, em um lugar muito especial até os dias de hoje, a cidade de Betel, que fica localizada em Israel. A cidade que antes era chamada Luz, teve seu nome mudado para Betel por Jacó. E essa mudança de nome não foi à toa. Betel significa Porta dos Céus ou Casa de Deus, pois foi o lugar em que Jacó viveu um momento que mudou todo o percurso da sua história. A verdade é que, apesar de ser neto de Abraão e filho de Isaac, Jacó ainda não tinha o principal, um relacionamento verdadeiro com Deus. Até que um dia, caminhando sozinho pelo deserto, ele se viu desamparado e cansado. Resolveu se deitar. O chão era duro e o seu travesseiro era, literalmente, uma pedra. Mas foi em meio à solidão que algo surpreendente aconteceu. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto.
e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro. E deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, darei a ti e a tua descendência, e ela será como o pó da terra, estendendo-se ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Imagine o espanto de Jacó, que foi dormir sem saber o que o aguardava no dia seguinte e acordou com a promessa do próprio Deus para ele. Aquele sonho revelou a Jacó a grandiosidade do Deus de seus pais. Aquilo que ele só ouvia falar, as histórias e experiências de Abraão com Deus, agora também eram reais para ele. Acordando, pois, Jacó do seu sono disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacó entendeu que aquele não era um simples sonho, mas uma oportunidade que Deus estava lhe dando. Por isso ele se levantou pela madrugada, pegou a pedra que tinha sido seu travesseiro e a colocou como coluna. Nela derramou azeite, o único bem que trazia naquela viagem, e ali ele firmou seu compromisso com Deus. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ao fazer aquele voto, Jacó saiu da sua zona de conforto. Deixou os intermediários da sua fé e se rendeu completamente a Deus. Finalmente, ele compreendeu que na escada da vida, Deus deveria estar em primeiro lugar. O sonho, o voto, o dízimo era apenas o começo da sua nova vida. Ali ele estava entregando todo o seu futuro ao Deus de Abraão. E por falar em Abraão, foi em Betel, no começo da sua caminhada de fé, que ele edificou um altar a Deus. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel. E armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Betel também aparece nas conquistas de Josué e no livro de Juízes. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram. E estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde. E ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. A cidade de Betel
é citada em diversos episódios bíblicos, como em Samuel e 2 Reis. E por fim, Betel ainda figura na lista das cidades dos repatriados em Esdras e Neemias. Atualmente, é conhecida como a Vila Moderna de Beitim, que fica a cerca de 17 quilômetros ao norte de Jerusalém. E até hoje é visitada e estudada, principalmente por ser conhecida como a Porta dos Céus. Por isso, inspirados na história de Jacó, neste mês de junho, levaremos os nomes dos dizimistas para Betel, para a Porta dos Céus. Porque ser dizimista é muito mais do que dar 10% da sua renda. Mas é lembrar e reconhecer que Deus continua no topo da escada da vida. Não importa quem você é, ou quanto você conquiste, lá em cima, no primeiro degrau, só deve estar Deus, porque só Ele é o primeiro. O dízimo é apenas o começo, apenas o primeiro passo. Afinal, o que é 10% para quem está disposto a dar 100% da sua vida? Por isso, prepare-se. Escreva seu nome, coloque no seu travesseiro e todos os dias antes de dormir, leve seus pensamentos até os céus, apresentando suas necessidades e aflições. A exemplo de Jacó, faça seu voto com Deus. Entregue-se completamente e, com certeza, a resposta também virá até você, diretamente da porta dos céus. Então nós temos aí a história de Jacó resumida. Mas o problema é a sua história. Bispo, é muito bonito ler esse texto, é edificante, é confortador, é consolador, mas não resolve o meu problema. Não resolve, porque eu estou no fundo do poço. Eu não tenho mais aonde descer. Se essa é a sua situação, minha amiga e meu amigo, então você foi escolhido para ser um Jacó na sua casa, na sua família, como um Jacó em toda a sua cidade e em todo o mundo. Porque Deus quer ser glorificado através daqueles que nada têm. Imagine se Deus abençoar um rico. O que ele vai falar? Qual é o testemunho que esse rico vai dizer para as pessoas? Mas ninguém vai acreditar nele porque eu sou rico. Você já era rico. Mas quando a pessoa não tem nada, nada do nada, está no fundo do poço, não tem nada para oferecer a Deus, nada, a não ser uma coisa, apenas uma coisa: fazer um voto com Deus. E esse voto, você sabe que o voto que se faz a Deus é uma promessa. O voto que se faz a Deus é o empenho da sua palavra. Você promete a Deus. Você coloca diante de Deus todas as suas aflições, todas as suas angústias, todas as suas misérias, toda a sua infelicidade, você coloca para Deus e diz assim: ó Deus, se o segredo de Jacó foi esse. Vamos colocar o texto aí no vídeo, por favor. Ele diz assim, ele fez um voto dizendo, se, olha só como é interessante, como é audaciosa a fé, como foi audaciosa, corajosa, intrépida a fé de Jacó. Ele diz, se Deus for comigo. Ele sabia, ele já tinha visto Deus no topo da escada, ele já tinha visto os anjos subindo e descendo na escada, ele já tinha visto
visto a escada que levava aos céus. Ele tinha visto, tinha visão física através dos sonhos que Deus lhe deu. Aí você vai dizer assim, mas bispo, eu não tenho visão, eu não vi Deus, eu não tive esse sonho, Jacó teve um sonho. Não, você se engana. Você se engana de forma drástica. Quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra de Deus, por exemplo, isso aí é a palavra de Deus, quando você lê esse texto, obviamente, se não nascer dentro de você uma revolta contra a sua situação, da mesma forma como surgiu com Jacó, porque não foi porque Jacó viu a Deus, viu aquilo tudo nos seus sonhos, que ele ficou na zona de conforto esperando que Deus viesse fazer das tripas coração para ele. Não, ele teve que tomar uma atitude. Ele colocou-se. Se Deus, esse Deus que eu acabei de saber, de conhecer, se você também falar, se esse Deus que foi com Jacó, porque ele é o mesmo, ele não mudou a maneira de ser. Como ele foi grande no passado, ele é grande no presente, ele será grande sempre, eternamente, porque ele é o Criador. Então, se esse Deus existe, então eu quero ver ele me arrancar dessa situação de miséria, de vergonha e dor. Aí ele diz, olha só, Jacó diz, se Deus for comigo, ele estava falando, obviamente, com Deus. Se Deus for comigo, e você pode fazer isso, não interessa se você é pobre, feio, bonito, se você tem parente, se você nasceu sem mãe, sem pai, se você foi gerado, jogado no mundo, não interessa quem você é, não interessa de onde você é, de onde você veio, onde você nasceu, não interessa onde você mora, não interessa onde você está, você pode estar num hospital, numa clínica, num presídio, você pode estar na rua, morando debaixo de um viaduto, não interessa, você é gente, você respira. E porque você respira e você tem uma razão, uma inteligência, então você pode fazer o que fez Jacó. Ele disse, se Deus, esse Deus que eu ouço tanto falar desde criança, eu já fui católico, espírita, evangélico, eu já fui budista, eu já fui isso, já fui aquilo, mas não aconteceu nada na minha vida. Se esse Deus que eu tanto ouço falar se manifestar na minha vida, e aí, olha só, se esse Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, está com fome, vestes para vestir, ele só tinha uma veste, que era do corpo, e eu, em paz, tornar a casa de meu pai, porque ele tinha fugido lá da casa do seu pai por causa do seu irmão. O Senhor, então, me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Ele fez esse voto. Ele fez um desafio com Deus. Ele foi arrojado, eu não digo arrojante, digamos arrogante, mas arrojado. Ele foi arrojado, ele teve fé para fazer um desafio com Deus. Porque ele estava na pior das situações, pior do que você que está me assistindo nesse momento. Não sei qual é a sua situação, mas ele estava pior. Se esse Deus me tirar dessa situação cruel, se ele me der pão para comer, veste para vestir, se ele me der a saúde que eu preciso, se ele curar-me desse câncer desgraçado que está no meu corpo, se ele me curar disso, me curar daquilo, dessa depressão, dessa infâmia de doença, se ele fizer isso, isso, isso e aquilo, então, aí ele fez o voto. Aí Jacó fez o voto. Então, esta pedra que eu tenho feito
por travesseiro, eu vou fazer a coluna de Deus. E de tudo quanto o Senhor me der, certamente eu darei os primeiros 10%. Dízimo não são 10%. Dízimo são os primeiros, as primícias. Quando se fala em primícias, pensa no primeiro grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus, quer dizer, colocarás o Senhor teu Deus no topo da escada, no topo da escadaria, no topo do seu caminho, no topo da sua vida. Então, se ele fizer isso, então eu prometo, eu me comprometo, literalmente eu me comprometo, liberalmente, eu faço esse voto por minha alta recriação. Eu não vou perguntar A, B ou C. Eu faço esse voto com o Senhor nesta terra. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus o atendeu antes dele ter cumprido o seu voto. Porque Deus ouviu o seu clamor, ouviu o seu voto, a sua promessa, o empenho da sua palavra. E você sabe que a palavra é muito importante para Deus, extremamente importante para Deus. Não é como os homens, as pessoas, seres humanos fazem, não. Empenham uma palavra no altar, no casamento, empenham uma palavra disso, daquilo outro, e depois diz, não dá para me fazer, eu não posso cumprir a minha parte e tal. Não, com Deus, se você empenhar a sua palavra, ele vai te dar condições de você cumprir a sua palavra. Porque se ele não te der condições de cumprir a sua palavra, então você não vai cumprir a sua palavra. Deus teve que dar condições para Jacó, então, honrar a sua palavra, a palavra de Jacó. É essa a proposta de Betel. E só quem tem razão, só quem tem a cabeça no lugar, só quem está vivendo uma vida desgraçada, que não tem com quem contar, você não tem ninguém com quem contar, tem coragem de fazer isso. Mas primeiro você faz o voto. Faça um voto com Deus. Pega as primícias de tudo que você ganhar, as primícias, os primeiros frutos, que são os dízimos, os primeiros frutos, os primeiros 10%. Coloque na casa de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver o que ele vai fazer. Porque, preste atenção, com Jacó não foi assim. Ele só cumpriu o voto que ele fez a Deus, depois que Deus também cumpriu a sua palavra, a sua promessa. E é nessa fé que nós vivemos na Igreja Universal do Reino de Deus. É uma fé inteligente, é uma fé que a gente coloca na palavra de Deus. Olha, eu coloco a minha vida nessa palavra, eu dou a minha vida por essa palavra, eu coloco tudo nessa palavra. E quando a pessoa faz isso, a resposta de Deus vem de forma paulatina, mas sempre crescendo e não tem limite. Para Deus não tem limite. Vamos ver a história desse homem. Você vai ter um exemplo clássico, magnífico, do que significa ser leal, fiel a Deus, do que significa fazer um voto com Deus. Por favor, vamos à matéria. O comércio teve o pior semestre da história por causa da pandemia. Até um certo ponto chegava a decolar, ganhar dinheiro, e do mesmo jeito que eu conseguia as coisas, perdia também. Meu nome é Paulo Moraes da Silva, sou comerciante e empresário também, fabricante de portas, né? Temos uma fábrica também. Antes de ser dizimista, eu tinha uma vida muito precária, trabalhei na CLT desde os 13 anos, estava com uma vida até projetando para coisas boas, porque eu comecei cedo e comecei a trabalhar com empresas mexendo no ramo automobilístico, né? Eu tive várias
várias partes, né? Trabalhei com funilaria e pintura, tive borracharia, trabalhei com tapeçaria, e esse foi o meu começo. Mas tudo que eu fazia, até um certo ponto, chegava a decolar, ganhar dinheiro, ser sucedido, mas não ficava feliz com aquilo. E do mesmo jeito que eu conseguia as coisas, perdia também. Um dos momentos mais difíceis da minha vida foi ocasionado por um rompimento na vida sentimental, no qual me ocasionou uma depressão de 7 anos. Foram dos 26 anos aos 33 anos, com uma tristeza profunda, desejo de suicídio, vontade de largar tudo e ir embora, e foi o que eu fiz. Eu larguei tudo aqui em São Paulo, peguei um ônibus e fui para Peruíbe, onde eu fui passar uma temporada lá, conhecendo algumas pessoas, né? Não parentes, mas pessoas conhecidas ao qual me acolheram da maneira que puderam, né? Me ajudaram a ter uma estadia lá. E assim como veio a temporada de verão, eu comprei um trailer na praia e investi nesse trailer da praia. Eu peguei e vendi algumas coisas que eu tinha, comprei um trailer e comecei a trabalhar. Só que esse ano foi um ano péssimo lá em Peruíbe, porque teve tanta chuva que deu estado de calamidade pública. E eu acabei perdendo aquilo que eu tinha investido. Voltei para São Paulo para retomar as velhas coisas que eu tinha deixado para cá, ou seja, funilaria e pintura, retomar clientes. Mas enfim, a minha vida era péssima, porque saindo de lá pensando que ia vencer, chegar a pedir de novo para morar com meu pai e com minha mãe, para eles me acolherem e me sustentarem, até que eu voltasse a andar com as próprias pernas, seria assim. Eu nasci num berço evangélico, meu pai criou a gente num berço evangélico, então nós conhecíamos a Escritura. E só que eu, adolescente, na igreja, mas quando já adulto, eu abandonei a igreja. Meu pai sempre dizia para mim que eu tinha que ver onde que eu tinha caído e voltar à prática do primeiro amor, ou seja, na igreja onde que eu tinha caído. Mesmo fazendo isso, não fez sentido, porque voltando a estar na igreja, continuar com depressão, eu não era fiel em dízimo, porque eu entendia que quando sobrava poderia dar o dízimo e quando não dava o dízimo, ou seja, eu não tinha uma relação forte com o dízimo, não era pactuante com o dízimo, não entendia o devolver aquilo que era de Deus. Chegando no Universal, porque eu ouvindo os programas à noite, quando eu tinha insônia, me chamou a atenção e eu vim conhecer esse novo lugar onde se prega a palavra de Deus, mesmo tendo vários pensamentos contras que a gente já ouvia, ou seja, eu já vim meio vacinado de fora, mas eu decidi saber que não sabia nada e se tivesse que aprender e começar do zero, eu faria. E assim eu fiz. O meu início de ser dizimista foi interessante, porque eu lembrei da passagem de Jacó. Jacó, ele não tinha nada e ele estava desesperado e deitou o azeite sobre uma pedra e disse, né? Se o Senhor me abençoar na terra que eu for, me der pão para comer e roupa para vestir, de tudo que o Senhor me der, certamente lhe trarei o dízimo. E quando eu peguei o envelope, eu falei com Deus, eu não tenho nada, não tenho nem emprego, mas se o Senhor me abençoar, daquilo que o Senhor me abençoar, eu vou trazer o dízimo. E foi assim. Foram pequenos negócios, pequenas bênçãos, as portas se abrindo tão devagarzinho, até que foi escancarado. Hoje, depois de 22 anos que eu aprendi a ser dizimista, a minha vida ela é outra. Eu não troco pelos outros 33 que eu passei. Hoje, sou casado, pai de família, pai de 3 filhos, bem casado. Temos a nossa casa própria, temos o nosso salão da fábrica de portas, temos a loja de tintas e ferragens. Nós comemos do bom e do melhor, viajamos, se divertimos. A pandemia ela teve aí, começou em 2020 e eu estou para falar para vocês que foi o melhor ano para nós. Foi um ano excepcional. E 2021 continuamos trabalhando, não paramos um dia sequer. E Deus tem honrado o nosso dízimo. O dízimo representa a aliança, um pacto com esse Deus. Porque é o meu reconhecimento que tudo que eu tenho hoje veio da mão dele. Porque senão, não teria isso. O melhor de tudo é ter o Espírito Santo. Me dá paz para dormir,
descansar, pensar, raciocinar, mesmo em mar turbulento, em meio a situações de crise. Eu sei o que eu vou fazer, Deus me dá a direção. Tenho um ótimo relacionamento em casa com os funcionários. Assim, eu aprendi a viver o pão nosso de cada dia. Eu aprendi a viver comendo maná no deserto. E é melhor comer o maná no deserto do que estar no mundo com o bolso cheio de dinheiro e sem paz. Meu nome é Michele Carvalho, tenho 38 anos, sou empresária. A minha vida, ela começou desde pequenininha com brigas em casa da minha mãe e do meu pai. Acabou que eles se separaram, né? Minha mãe descobriu que ele traía ela e aí eles se separaram. E aí eu cresci, né, morando com a minha mãe e vendo meu pai só de vez em quando. Ele bebia muito e aí ele acabou falecendo por causa da bebida. E aí o meu mundo desabou. Aí foi que eu comecei a ficar com um começo de depressão. E aí eu comecei a ficar muito angustiada. Não queria ficar sozinha, porque quando eu ficava sozinha, eu tinha muita vontade de chorar. Eu chorava muito, muito, muito. Chorava, assim, à noite, eu dormia chorando e acordava chorando. E eu tinha até desejos de suicídio. Quando eu ficava à noite, eu ficava planejando como que eu posso tirar minha vida. Como? Eu comecei a procurar festas. Eu comecei a sair todo final de semana, ir para baladas, para festas, procurando preencher esse vazio que tinha dentro de mim. Eu comecei a beber também, porque quando eu bebia, eu me sentia bem. Porque quando a gente bebe, a gente fica anestesiado, né? Então a gente se sente mais feliz assim, né? Naquele momento. Quando eu chegava em casa, eu voltava pior. A angústia vinha pior. E aí que eu tinha mais desejo de suicídio, porque eu não queria ficar sozinha. Eu cria em Deus. Cria daquele jeito, acho que a maioria das pessoas, né? Cria que Deus está lá no céu, eu tô aqui e eu tô fazendo as minhas coisas aqui, ele tá fazendo as coisas dele lá, mas só assim, ele tá lá e eu tô aqui. Minha mãe, quando a gente era pequena, tinha uma Bíblia aberta, ela deixava aberta no Salmo 91. Ela não lia, eu também não lia. Eu sabia que existia porque tinha em casa, aberta. Só ficava aberta, mas naquele salmo, mas não lia. Eu tinha uma amiga, ela era muito próxima. Ela até ia para as baladas comigo. E aí, depois de um tempo, ela não foi mais. A gente perdeu contato, né, um pouco. E aí, depois de um tempo, eu acabei encontrando ela. E ela sabia, assim, como ela era bem próxima, ela sabia. Como era amiga, eu tinha contado para ela dessa angústia que eu tinha, desse vazio, dessa vontade. Até falei para ela da vontade que eu tinha de morrer, né? E aí ela perguntou, poxa, como é que você tá? E aí eu falei, nossa, a gente não se vê faz tempo, né? Ela, olha, desse tempo que a gente não se vê, você não sabe o que aconteceu na minha vida. Eu falei, é mesmo? Ela é. Conheci um Deus, olha. Falei, é mesmo? Aí ela começou a contar o que Deus tinha feito na vida dela. Eu falei, é mesmo? E aí ela, nossa, agora eu tenho uma paz, uma alegria que você não... Olha, só você tendo. Eu falei assim, tá bom, mas aonde foi? Aí ela falou, vamos comigo? Eu falei, sim, mas onde é? Ela falou assim, na Igreja Universal. Aí eu já tinha ouvido falar da Igreja Universal, mas só tinha ouvido falar mal, né? Que a gente só ouve falar mal. Aí eu fiquei meio assim, eu pensei, nossa, Igreja Universal, mas eu só ouço falar mal, né? E aí ela falou, vamos, você vai gostar? Eu falei assim, tá bom, vamos ver, né? Eu falei assim, porque eu vi ela totalmente diferente, outra pessoa. Um brilho. E aí eu falei assim, eu vou lá. E eu fui com ela.
Foi numa quarta-feira. Nós fomos e eu falei assim, gente, olha, eu saí de lá, falei, que reunião, que lugar é esse? E aí ela, você viu? Falei assim, gente, por que você não me chamou antes? E ela falou assim, olha, aqui, se você vier, continuar vindo, eu falei assim, não, eu quero voltar amanhã. Gente, aquela angústia que eu tinha anos, desde pequenininha, aquele vazio. Eu saí de lá e não tinha mais. Me encantou foi quando aquele homem de Deus falou assim, que eu poderia ser feliz. Eu nunca tinha sido feliz, mesmo casada. Eu já tinha meus filhos, e mesmo assim casada e com os meus filhos eu não tinha essa felicidade. E quando ele falou assim, você quer ser feliz de verdade? Eu falei assim, eu quero. E aí eu falei assim, eu preciso disso. E aí, depois de alguns dias que eu fui, eu falei assim, eu preciso de uma Bíblia, né, agora. Mas não era para deixar aberta lá na minha sala, né, era para eu ler. E aí eu comprei a Bíblia, comecei a ler em casa, todos os dias, ler em casa. O pastor falou do batismo nas águas. Eu falei assim, eu quero morrer para esse mundo. Eu quero viver para aquele Deus que eu nem conhecia. Só ouvia falar, para mim era ele lá no céu e eu aqui na terra, né? Eu não sabia dessa que a gente podia ser um só, que ele podia estar aqui comigo, aqui. Imagina, nunca tinha imaginado isso. Aí eu ouvi falar do Espírito Santo. E aí eu comecei a buscar todos os dias, fazendo jejum, buscava de madrugada, de manhã, à tarde, à noite, o dia inteiro. Falei, meu Deus, se o Senhor me trouxe para cá, não é para fazer as coisas pela metade. Então eu quero o Espírito Santo. E eu comecei a buscar. Falei, eu vou buscar. Eu buscava mais que eu buscava pela nossa vida financeira, mas eu falei assim, não, pro Espírito Santo é mais. Então eu fazia mais para ele, buscava mais. E eu comecei a buscar. E aí foi um dia, o pastor falou assim, olha, você que quer se casar com Deus, é nesse domingo. Falei assim, meu Deus, vai ter que ser nesse domingo? Então tá marcado. Todo casamento não é marcado? Então tá, então vai ter que ser nesse domingo. E aí eu falei, tá marcado o meu casamento com o Senhor. Vai ser nesse dia que o Senhor vai fazer tudo novo. E aí eu fui nesse domingo, comprei uma roupa nova. Falei assim, é dia de casamento, é roupa nova. Comprei uma roupa nova, falei, vai ser nesse domingo. E fui, mas eu fui com uma certeza de que eu não ia sair daquele lugar do mesmo jeito. E foi. Eu não saí. Naquele dia, Deus, ele fez tudo novo. Ele veio sobre mim e de uma forma assim que ele falou assim, nunca mais você vai ser igual, nunca mais você vai ser a mesma pessoa, porque eu tô aqui. E aquele dia eu senti o abraço de Deus, porque até aquele dia eu tava indo, mas eu não tinha tido uma experiência, aquele vazio tinha saído, mas me faltava alguma coisa. E naquele dia ele preencheu o que faltava, preencheu de uma forma assim que eu saí dali, eu queria falar pra todo mundo, igual a minha amiga fez comigo. Eu saí dali, eu queria falar pra todo mundo. Eu falei assim, gente, eu tenho que falar desse Deus, porque ele realmente existe, porque até receber o Espírito Santo, eu só ouvia falar, mas quando a gente conhece, é outra coisa. Foi especial, muito, porque eu lembro de todos os detalhes, todos os detalhes eu lembro, porque aquele dia, eu não me esqueço. Daquele dia pra cá, nunca mais eu fui a mesma, nunca mais eu senti aquele vazio, aquela tristeza, nunca mais eu precisei ficar com pessoas pra me sentir bem. Não, o Espírito Santo é tudo pra mim. Eu era uma pessoa muito nervosa com os meus filhos, com meu esposo, e depois do batismo com o Espírito Santo mudou tudo. Eu sou outra mãe, outra esposa. Meu esposo falou isso, né? Ele falou, nossa, você mudou muito. E foi depois que eu recebi o Espírito Santo. Minha família também vê essa diferença. Encontrei esse Deus na Universal. Naquele lugar em que eu ouvia falar mal,
que eu fiquei meio, né, não querendo ir por ouvir falar mal da Universal, mas foi nesse lugar que aquela angústia, aquele vazio de anos, foi na Universal que saiu. O Espírito Santo é tudo, é uma joia que eu não troco por nada, por nada. Eu posso perder tudo. Olha, eu falo assim, que Deus pode me tirar tudo, meus filhos, meu esposo, tudo, mas mesmo assim, se eu tenho Espírito Santo, eu com o Espírito Santo não vou me abalar, não vou, porque Ele é tudo. Quantos caminhos você já percorreu rumo a entender mais sobre a fé, adquirir paz e saber como alimentar uma alma que anseia por estabilidade emocional. Hoje, vamos te apresentar resultados de quem decidiu se desvencilhar dos preconceitos e principalmente da religiosidade para fazer uma visita na casa de oração para todos os povos. Meu nome é Jéssica, eu vim de berço católico, eu tenho madrinha e padrinho e eu cheguei no templo por um convite da minha cunhada. Eu estava passando por uma situação difícil e ela me convidou. Chegando aqui, eu fui muito bem recebida. Não me questionaram sobre religião, aqui aceita todos os tipos de religião e a entrada é gratuita. O que mais chamou a atenção é a estrutura, né? A beleza, é muito lindo, é um lugar que eu nunca vi igual. É um lugar de paz, sempre que eu venho aqui eu fico tranquila, é uma sensação única. Cada vez que eu saio daqui eu saio completa. Renovação, com paz, conhecimento. Eu indico que todos venham conhecer. Meu nome é Fernando, eu vim da Umbanda durante 20 anos. Eu frequentei o centro de Umbanda e vim aqui para o Templo do Salomão. Nunca ninguém perguntou de qual denominação eu vim. Quando meu filho vem comigo, eu deixo ele na EBEI. É super bem tratado, ele faz as lições que tem que fazer também. Toda vez que nós chegamos nas reuniões presenciais, primeiro é medida a temperatura, depois passam álcool em gel. E ao sentar, ao entrar dentro do templo e sentar, a distância é obrigatória. Segue todos os padrões do Ministério da Saúde. E a energia daqui não existe em lugar nenhum do mundo. Porque você pode chegar aqui carregado, pesado, triste. Você sai daqui leve, sorridente e o melhor de tudo, confiante que amanhã vai ser melhor do que o dia de hoje. Olha, eu como ex-umbandista, eu indico e peço para qualquer denominação, qualquer religião que venha conhecer. É um pedido que, se possível, venha um dia conhecer. Não importa o dia da semana, que venha. Eu troco o meu nome se a pessoa não sair daqui com outra ideologia de vida. Eu nasci num berço espírita, né? Passei por algumas denominações, fui pastor auxiliar de uma denominação e alguns anos atrás, há 3 anos atrás, por convite da minha mãe, nós conhecemos o templo, né? Viemos trazê-la para poder fazer uma visita. E gostamos, fomos muito bem recebidos. Nunca fui questionado sobre religião, sobre qual religião eu sou, né? A estrutura excelente, mas nunca fui cobrado nenhum real por nada, né? Nós sempre fomos muito bem assistidos dentro do templo. Olha, é um encontro com Deus, verdadeiramente, né? Desde a entrada, né, do próprio ambiente, né, a luz, a temperatura, ela já te deixa bem, mas muito bem agradável, né? E quando começa o culto, a gente não tem o que falar, né? A palavra de Deus é absurda aqui. Meu nome é Valcilene, nasci em berço católico, atualmente sou missionária em outra igreja. Fui convidada há um tempo atrás a estar vindo conhecer o Templo de Salomão pela minha sogra. Chegando aqui, me apaixonei pelo templo, pela palavra, pelo atendimento que nós tivemos aqui. É confortante porque nem todos têm o privilégio de estar indo a Israel. Mas o templo nos traz
esse prazer, essa lembrança, né? Isso, essa atmosfera, esse pedacinho realmente de Israel, né? Mesmo sendo missionária de outra denominação, nunca fui questionada. Pelo contrário, fui sempre muito bem recebida. Ninguém nunca me perguntou nada. A preocupação deles daqui, dos obreiros, é com o bem-estar. Então, eu, como missionária de outra denominação, recomendo o templo, sim. Está vindo aqui visitar e sendo renovados, sim, pela palavra de Deus. E é excepcional. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento, você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Através de um programa de televisão, eu vi essa palestra, então tive curiosidade através dos testemunhos, que eu via muita gente falando de ter restaurado seu casamento, casos até piores do que o meu. Eu falei, então achei o lugar certo, achei a porta de escape, aqui vai ser meu lugar. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org/doar, pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária para uma dessas contas. Pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28453. Todas essas informações estão no site universal.org/doar. Eu queria fazer um convite para você. Eu, pessoalmente, faço um desafio com você. Nós vamos fazer a oração. Eu vou fazer a oração para você agora, mas não é uma oração, ó Deus, Senhor. Não. Nós vamos cobrar de Deus o que Ele prometeu na palavra dEle, que está prometido na palavra dEle. Mas antes de cobrar dEle o que Ele prometeu, nós vamos ouvir mais este testemunho
E este falando do fake news, tá? Notícias falsas. Como que as pessoas são enganadas, iludidas com as notícias falsas que têm destruído tanta gente. Mas nem todos têm sido destruídos, porque há pessoas que pensam, raciocinam, pesam, avaliam e então tomam as suas decisões. Vamos prestar atenção nesse testemunho e em seguida você vai pegar um copo com água, colocar aí em cima do seu televisor, do lado do seu receptor, seja onde for. Eu vou fazer a oração para você em nome do Senhor Jesus. Vamos assistir isso e voltamos já já com a oração. Meu nome é Reginaldo, tenho 35 anos, sou empresário. Eu sempre tive preconceito com todas as igrejas evangélicas, né? Eu acreditava que as igrejas evangélicas eram fanáticas e que usavam da boa vontade das pessoas para obterem recursos próprios, para obterem crescimentos. E a maioria das pessoas que frequentavam as igrejas eram pobres, eram pessoas incapacitadas de inteligência para poder pensar, né, com sua própria razão. O meu preconceito com a Igreja Universal, especificamente, começou quando eu recebi um convite, porque minha esposa ela estava com uma depressão, né, e a gente estava buscando ajuda. Ela já passava pelo psicólogo há mais de 2 anos, mas nada mudava. Eu ouvi falar de várias igrejas e chegou o termo, a igreja que chegou até mim foi a Igreja Universal, que aqui era a solução